faço. Primeiro de tudo, oi, né, para vocês. Eu tenho dislexia e déficit de atenção, por incrível que pareça. Talvez eu me desligue, me volte os assuntos e retorne, tá? Mas vocês levantam a mão, tipo, me perdi, daí eu retomo, tá? Mas, vamos lá. Primeiro, eu trabalho numa escola de dança e teatro, sou professora de teatro, uma escola cristã chamada Dom, Deus Opera Milagres. E a gente faz espetáculos, a gente está no nosso 15º espetáculo, se vocês quiserem ir, Teatro Positivo. E eu trabalho como roteirista e acho que o mais surpreendente de tudo isso, eu fui numa gravação semana passada, num comercial, e a menina que estava fazendo direção de arte lá, ela falou assim, você trabalha como roteirista? Deu, mas você trabalha tipo com arte? Deu, Ela, cara, como assim? Você se sustenta com arte? Deu, pois é, tipo, infelizmente, país o mais surpreendente é a galera falar, meu Deus, cara, ela se sustenta com arte. E, por incrível que pareça, pela graça de Deus, não tem faltado nada até hoje, graças a Deus. A gente, como artista cristão, vou falar a minha visão, eu não trabalho com design, eu me formei em publicidade, faço cinema, mas eu não trabalho com design, nem com essa parte que foi falada até então. Eu trabalho com roteiro, direção e teatro, né, espetáculos. E artista cristão é meio complicado na igreja. Primeiro porque você sofre no mundo por ser cristão, porque daí você não pode fazer, você quer manter seus princípios, tal. E você sofre na igreja por ser artista. Tipo, cara, onde é o meu lugar, entendeu? Mas graças a Deus isso tem mudado, porque acho que esse evento já é uma prova disso, assim. Então a gente está conseguindo o nosso espaço e a gente tem que cada vez ser inconformado com isso. Eu queria passar um vídeo. Como que faz aqui? Eu acho que ele vai explicar um pouco melhor. Ixi, desculpa, gente, não sabia que era... Esse vídeo, quando era criança, eu não sabia me expressar muito bem, então eu fazia desenhos. Não são desenhos bons, mas eu não sabia pedir, não sabia falar muito bem. Daí até acharam que eu tinha autismo, mas eu fui na psicóloga e não tinha. É verdade, isso aconteceu mesmo. Então eu me expressava através de desenhos, assim. Então tudo que acontecia na minha vida eu desenhava. Era um momento triste, eu desenhava, tal. Então eu queria passar um vídeo sobre isso. E daí acho que vai dar para entender melhor um pouco a minha visão das coisas. Eu sempre me senti meio fora do mundo. Desde que eu me lembro, as minhas melhores brincadeiras era quando eu estava sozinha, criando meu próprio universo. Eu ficava horas no meu quarto, brincando com os meus bonecos, e lá eu inventava as melhores histórias. Meus pais até cogitaram a ideia de eu ter autismo, mas ela foi descartada pela psicóloga. Resolvi então desenhar, para exprimir e demonstrar amor aos que conviviam comigo. Através do desenho, eu pedia perdão, falava sobre saudades e desenhava pessoas que eu gostaria de conhecer. Eu sabia que não me tornaria uma grande desenhista. Na verdade, eu nem almejava isso. Era só uma forma de expressão. O que eu não sabia é que mesmo que eu crescesse, as minhas dúvidas continuariam a existir. E quanto mais eu conhecesse o mundo, mais eu ia me sentir desconfortável nele. Meu quarto passou então a ser um lugar onde eu posso chorar, inventar histórias, pensar e conversar com Deus. Minha inconformidade com o mundo ainda continua, como no tempo que eu tinha 6 anos. Mas agora eu tenho mais certeza que tudo aqui é passageiro, e que não é errado eu não me adaptar a alguns valores desse tempo, pois como diria C.S. Lewis, se encontra em mim desejos que nada nesse mundo pode satisfazer, eu só posso concluir que eu fui feita para outro mundo.
Esse desenho, eu fiz, eu me converti com 16 anos, então até os meus 16, eu tinha eu só sabia desenhar e eu via o mundo de jeito diferente, assim, tanto que eu sempre achava, cara, acho que eu não fui feita para esse mundo. Eu sempre achava, tipo, tanto que eu desenhava Jesus sempre e eu nem era crente. Daí minha mãe a gente não tem o costume de ir para a igreja, nunca tivemos. Então eu sempre quis conhecer, assim, tipo, eu desenhava Jesus. Eu sabia uma música infantil só porque eu passei numa igreja uma vez, escutei o refrão. Daí quando eu queria, tipo, orar, eu cantava o refrão e desenhava Jesus. Mas eu queria ler um texto rapidinho sobre isso. Fica em Apocalipse 2:1-4. Não precisa nem procurar. Mas ele fala sobre o primeiro amor para a igreja de Éfeso. Então, diz aquele na sua destra 7 estrelas, que anda no meio de 7 castiçais de ouro, conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Puseste à prova o que dizem ser apóstolos, e não são, e tu que achaste mentirosos. E sofrestes e tem paciência. Trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E quando eu penso nesse vídeo, assim, eu lembro de quando eu me convertia. Eu lembro que eu achei muito massa. Não sei porque, acho que talvez vocês tenham costume de ir para a igreja, mas eu não tinha. Então, na primeira vez que eu entrei numa igreja, eu falei, meu Deus, cara, eles têm som. Tipo, porque assim, na minha cabeça, a igreja não tinha som. Tipo, era só... Não tinha pessoas que trabalhavam lá e tal. Então, tudo para mim era muito massa. O som, eu achava, cara, que massa, tem som. E tinha uma secretária na igreja. Então, cara, tem uma secretária na igreja. Tipo, tudo eu achava muito legal. Aí, com o tempo vai passando, você começa, tipo, cara, que som ruim, né? Tipo, tá falhando, tal. Tudo começa a implicar. Assim, o que era antes maravilhoso, com o tempo você começa a se acostumar com as coisas, né? Então, eu lembro da primeira vez que eu apresentei um espetáculo, assim, e eu comecei a ficar muito nervosa. Eu ainda fico nervosa em qualquer momento, assim. Mas eu ficava muito nervosa e eu falei, cara, eu era uma pedra. Eu tinha 7 anos. E eu falei para minha mãe, você é uma pedra, tal, e ficou aquela tristeza na família, né? Tipo, que tadinha. Mas foi um espetáculo legal. Eu lembro que eu saí do espetáculo, meu Deus, que legal, tipo, é isso que eu quero fazer da minha vida, tal. Só que eu me sentia muito feliz no palco, mas eu saía do palco e ficava muito mal, assim. Porque, cara, eu sou muito tímida. E quando as pessoas iam falar depois, eu ficava muito desesperada. Eu me trancava no camarim, esperava todo mundo ir embora, aí eu saía, assim. E a galera, nossa, que mal educada, tal, né? Mas é que eu tinha muita vergonha, assim. Mas eu lembro dessa sensação da minha primeiro espetáculo, ou a primeira vez que eu vendi um roteiro, assim, sabe? Não sei vocês se tem essa sensação já, mas, tipo, você escreve coisas, mas quando outra pessoa compra alguma coisa tua, tipo, acreditando, você fala, cara, eu acho que eu posso fazer, sabe? Tipo, acho que as pessoas acreditam em mim, acho que eu posso fazer um pouco mais. Então, eu lembro dessa sensação de vender o meu primeiro roteiro, da sensação do sonho que Deus me deu de um espetáculo uma vez. Eu não sabia como escrever roteiro, daí eu orei e dormi, daí acordei no meio da noite com um espetáculo na cabeça. Assim, acho que eu vou fazer sobre isso, já tinha as falas dos personagens, comecei a escrever, assim, e ele acabou sendo um espetáculo lá da PIB. E eu lembro dessa sensação das coisas que Deus fez pela primeira vez, mas nós temos a tendência de nos acostumarmos com as coisas, assim, infelizmente. Então, o que antes era maravilhoso, você começa a se acostumar. Não sei se vocês em viagem, assim, tipo, aqui sempre tem isso, né? As pessoas que moram na cidade, ai, que saco essa cidade, esse ônibus, esse tempo, tudo reclama, né? Mas daí quando viaja para outra cidade, tipo, nossa, que massa. Tem uma porta, chama a família inteira para tirar foto da porta, né? Tipo, que legal, tal. Tipo, tudo é surpreendente quando você viaja. Vocês estão me acompanhando? Beleza. Então, mas essa sensação de que você começa a reparar em tudo, assim. Em viagem, você olha para tudo, tipo, que legal, a rua é legal, as pessoas andando é legal, o carro parando é legal, você volta para a tua cidade, tipo, a mesma coisa de sempre, tal. A gente começa a perder esse primeiro olhar, esse primeiro amor pelas coisas, assim. E uma coisa que eu até pensei, Augusto Boal é um teatrólogo, morreu esses anos passados. Que está gravando, né? Daí vai que alguém pesquise lá, tipo, qual que tempo que ele morreu. Mas ele falava que muitas das coisas que a gente toca, a gente não sente, as coisas que a gente vê, a gente não enxerga, porque a gente está tão acostumado com as coisas, a gente não começa a não reparar nas coisas maravilhosas que a gente tem hoje aqui, que Deus fez hoje para a gente. Então, a gente começa a ficar muito exigente. Quando você é criança, você começa a tudo achar legal, né? Mas você vai crescendo, a gente fica chato, na verdade, né? Então, para surpreender a gente, tem que fazer um negócio muito legal. Deus tem que fazer, sei lá, cair fogo do céu. Não basta mais o sol nascer.
já não me faz feliz, tem que ser outra coisa. Então, a gente começa a ficar exigente e deixar as coisas superficiais. Então, eu pego o ônibus, eu vou para o trabalho, eu vou para a igreja, e tudo começa a ficar mecânico demais, assim. E hoje eu fiquei pensando, quando o Cata me chamou, eu fiquei pensando, o que eu vou falar, né? E eu até poderia falar como se escreve um roteiro, uma estrutura de roteiro, ou quais são as linhas de teatro que existem em Stanislavski. 10. Tá. Quais são as linhas de teatro que existem em Stanislavski, ator, tantas coisas. Mas eu realmente acho, na minha vida, que isso você aprende. Existem livros e você pode aprender. Mas tem uma coisa que faz o artista ser diferente do outro, que é não perder o primeiro olhar. É uma coisa que eu busco para a minha vida, assim, sabe? Eu acho que essa seria a principal dica que eu daria hoje, assim. Que eu não sei, quando eu era criança, eu busco isso para a minha vida, de não perder o primeiro olhar, de tudo achar muito legal, assim. A gente tem que buscar ler livros. Eu vejo mais ou menos 3 curtas por dia, assim, para poder ficar mais atenta às coisas, tal, e ver filmes e ler livros. Isso é importante mesmo. Mas eu acho que o mais importante, se eu pudesse dar uma dica de tudo, eu acho que seria de não perder o primeiro amor e de não perder o primeiro olhar, assim, diante das coisas. Eu não sei, quando era criança, eu amava ir no McDonald's só para pegar aquelas onde ficava o copo, sabe? Cara, eu ia para minha casa, eu fazia naves, assim. E eu sempre fui uma criança meio diferente, assim, mas eu pedi uns 4 anos seguidos lanterna. Tipo, eu era muito podre, tadinha da minha mãe. Porque a minha mãe, ela tinha que dar Barbie na frente das pessoas, e daí, escondida, ela dava uma lanterna. Ficava sem graça na família, sabe? Tipo, me dar Barbie, assim. Eu, feliz. Eu tirava foto com a Barbie e tal, para as primas não falarem nada. E daí, depois eu, mãe, não, mas existe de verdade e tal. Daí ela dava uma lanterna, assim. Daí eu amava, tipo, como a luz da lanterna fazia. Daí eu pendurava no meu quarto, assim, e fazia, tipo, focos de luz, assim. Daí eu gostava de comandos em ação. Eu não gostava de Barbie. Daí as Barbies eu jogava fora e pegava os comandos em ação. Daí eu fazia, tipo, umas cidades, assim, os focos de luz. Eu tinha um CDzinho, único CD. Daí eu fazia, tipo, momento de sair dos bonecos. Eu colocava um momento triste, assim, sabe? Tipo, a tristeza, tal. Daí a volta deles, um momento feliz, essas coisas assim. Então, tipo, as coisas simples, na minha cabeça eu já viajava, assim, sabe? Eu tinha, na época do colégio, assim, eu gostava de pegar ônibus só para ficar reparando nas pessoas, assim. Então, eu pegava ônibus, às vezes eu ia e voltava, nem precisava, só para ficar, tipo, como que a pessoa é? Tipo, como que uma senhora é? Porque a gente, né, infelizmente, na igreja, ou existem outros lugares também, mas, por exemplo, vou fazer um velhinho, sei lá, vou escrever sobre um velhinho, ou vou representar um velhinho. Todo mundo faz do mesmo jeito, porque um começou a fazer assim, todo mundo faz, mas será que é assim mesmo? Existem vários tipos de velhinhos, e quanto mais você começar a reparar nas coisas, diante do que Deus fez, já você começa a ter mais repertório de vida para criar. Então, eu pegava ônibus sempre, assim, só para ficar reparando nas pessoas, como elas entregavam dinheiro, como que a senhora sentava. E eu tinha várias histórias só disso, assim, de eu ir anotando as coisas que eu achava interessante e tal. E eu parei de fazer isso, porque daí eu comecei a trabalhar, e daí começou a rotina. Daí, esses dias, eu estava vendo essas coisas, de como eu era e tal. E eu falei, cara, eu tenho que voltar a fazer isso, porque é disso que saem as nossas inspirações, assim, sabe? O que faz a tua arte ser diferente, o que faz o que você produz diferente é o teu olhar, não é o que... Porque todo mundo tem acesso ao livro e às técnicas e tal, mas o que você faz ser diferente com excelência é você mudar o teu olhar. E acho que é isso. E nós temos ao nosso dispor uma fonte inesgotável de criatividade, que é Deus. Então, se você reparar, você não precisa de muita coisa para você criar, assim. Então, de verdade, gente, eu acho que a minha dica de hoje, ou o que eu posso ensinar com o meu tempo de vida, com o que eu trabalho, é a gente não perder o primeiro olhar, não só em relação à arte, o que você vai produzir, mas em relação a Deus mesmo, assim, tipo... Eu acredito que quando a gente busca em Deus as coisas e tem aquele amor, as coisas vão fluindo muito mais fácil, assim, sabe? Então, que a gente possa voltar como a gente era como criança, por isso que eu mostrei esse vídeo, assim. E ter aquele olhar de
várias possibilidades que a gente tem quando criança, sabe? Você olha um negócio, tipo, meu Deus, eu posso fazer muita coisa com isso. E o adulto olha uma cadeira, tipo, uma cadeira. A criança já olha, nossa, eu vou fazer, sei lá, uma montanha-russa e viajar, e um carro, e vira várias possibilidades. Então, que a gente possa voltar com esse olhar. E eu acho que a Bíblia já diz isso, né? A gente ter um olhar e o coração de criança. Então, que a gente possa voltar a esse primeiro amor. E o desejo do meu coração é que, como o Cata falou, de fazer a arte... Eu vou correr. Estou terminando. De não fazer nossa arte pela arte. Eu, por muito tempo, na minha vida, até os meus 16, eu comecei a trabalhar com teatro com 8 anos, profissionalmente. E com 16 eu me converti. E quando eu me converti, eu me surpreendi muito mais, assim, porque eu apresentei uma peça que não era o melhor roteiro, assim, e não era uma superprodução, mas que me tocou muito mais profundo do que todas as outras peças que eu já tinha apresentado até então. E naquele dia eu entreguei a minha arte para Deus, tudo que eu ia fazer, que tinha que ser a aprovação dele, de acordo com ele. E eu entendi do que é fazer a arte pela arte. Até então eu fazia um teatro, um espetáculo, ou um filme, ou um vídeo, para a galera bater palma, tal, e ir embora, e ninguém lembrava de mim, ninguém lembrava mais da peça, vivia a vida deles. E naquele dia a galera começou na peça que eu apresentei, a galera começou a entregar drogas, mudança de vida, queria mudar. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer na minha vida. Tipo, eu quero apresentar teatro para mudar a vida das pessoas, eu quero fazer filmes para mudar a vida das pessoas. E que a gente possa fazer uma arte relevante mesmo no mundo, não só a arte, mas como todos os projetos, Manifesto Criativo. E que de verdade a gente não pense só na estética ou por egocentrismo, de fazer uma arte só pela gente, mas que ela possa ir além, porque teatro e filme bom, todo mundo faz, assim, não é tão difícil. Mas um teatro que inspire as pessoas, que vá fundo no coração, que haja mudança de vida, são poucas pessoas que fazem. Então, que a gente possa buscar isso em tudo que a gente for fazer, com excelência. Que Deus abençoe, eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Eu não falo muito bem, então eu apresento teatro e com fala, então é mais fácil, né? Mas falar da nossa vida é muito mais difícil, assim. Mas o que eu posso falar é isso, que a gente possa voltar ao nosso primeiro amor, voltar ao primeiro olhar. Então, se você sair daqui, já começa a reparar nas coisas, não precisa ficar louco também, tipo, como que eu como, mas começar a reparar nas coisas que Deus fez, como que eu entro no ônibus, começar a viver de verdade, não só no automático, mas começar a reparar nas coisas, porque daí você pode tirar muitas criações. Eu lembro que uma peça que eu criei, chamada Contraste, que o Cata gosta, e eu tirei de um All-Star, porque tinha um All-Star de uma criança, assim, dela bateu na terra, nossa, que imagem bonita, né? Tipo, um All-Star bateu na terra, tal. E eu fiquei com essa imagem na minha cabeça, daí eu cheguei eu tenho a Silvana, ela escreve comigo alguns espetáculos, daí eu cheguei para ela, eu tenho uma imagem na cabeça, é um All-Star batendo no chão, assim. Eu queria escrever uma peça sobre isso, sei lá como, sobre o que, mas vamos orar, Deus me deu essa imagem, vamos orar para ver o que sai desse negócio aí. E daí a gente começou a escrever, e saiu uma peça chamada Contraste, que foi muito legal, que fala sobre os momentos da vida, assim. Então, de coisas simples, a gente pode tirar uma história, um repertório, um roteiro de filme, mas acho que é isso que eu queria deixar para vocês, mais do que um roteiro, estrutura de roteiro, linhas de teatro, mais do que isso é voltar ao primeiro olhar e o primeiro amor. Tá bom, gente? Deus abençoe, muito obrigada por estar aqui, Cata, Israel. Obrigada, gente. Tchau, tchau.